sério, muito sério mesmo. Tô gostando bastante desse anime aqui, por alguma razão misteriosa que eu não conheço muito bem, porque eu tô gostando demais desse anime. Tanto que eu vou continuar outra parte dele, que eu não faço muito isso, mas já começa daquele jeito, não dá. As garotas estão ali no meio da rua procurando saber quem é o cara que tem um harém gigante, que é um cara muito bonito, só que não. E você acha que isso aqui é bonito, só que elas não esperavam um enxame de garoto atrás de um garoto que tava com a mochila dele levando a força. Do nada aparecem as principais, como a garota da moto aí, que todo mundo pensa que logo que é uma delinquente, ela não gostou disso. Parece a Rena quebrando a parede, parecendo um diabo da Tasmanha. A própria Loli também aparece, mostrando o grande harém dele, só de garota a mais. Mas começa a contar a história daquela garotinha que é bonzinha, que estuda na mesma sala do protagonista. Se eu não me engano, o nome dela é Mizui. Só que ela começa a contar a história dela, falando que ela só começou a estudar essa escola de valitões porque é bem perto da casa dela, senão ela tava na outra escola. No primeiro dia dela, ela foi humilhada por aquela garota que foi a primeira a gostar do protagonista. E se você falar que ela vivia com medo, só que ela viu logo o Rikudo, não dela ficou mais aliviada, pensando que ele é um cara bondoso, legal. E aí, se o Rikudo se esforçasse um pouquinho, já ficava com ela sem problema nenhum. E sem essa marca da maldição na cabeça dele. Só que num dia para outro, ela percebeu que ele tava secado por garotas, que foi aquele momento que foi do primeiro episódio. Não só isso, como ela seguiu ele em todas as partes, mas quando ela viu ele participando de todos os eventos, incluindo da moto. Embora ela não quer ver o Rikudo como um delinquente, ela ainda tá duvidando se ele pode ser mesmo um delinquente, do jeitinho dele. Mas enquanto isso, o Rikudo, ele quer dar um presente para a Rena, porque ela fez muito por ele. Então, para agradecer, ele quer dar um agrado. Mas ele chama todos para ir para a casa dele, já que ele fez mais amigos. Antes ele só chamava os dois ali, Nedola, para jogar. E foi o que aconteceu. Ele acabou chamando todo mundo pro quarto dele, onde tava até aquele dia ali jogando. Mas o Rikudo fala que vai pegar um lanche para eles comer. E é aí que todo mundo acaba parando de fazer o que estava fazendo. Isso porque todo mundo fica com muito medo, porque está ao lado da Rena. Porque a Rena, perto do Rikudo, é uma pessoa. Longe dele, ela já é outra. Todo mundo começa a se sentir ameaçado. Menos a Ona, que é a Loli. Ela ainda tenta conversar com ela, fica puxando assunto. Ela fala muito pouco, mas até responde. Eles perguntam o sangue dela, essas coisas bestas. Mas o engraçado é que eles perguntam qual é o tipo de comida. Ela fala que é carne que ela gosta. Pergunta também o que ela odeia de comida. Ela diz que doce, ela não gosta, não suporta doce. Mas o Rikudo acaba chegando ali com o pudim e falando, eu trouxe pudim. E ela fala do nada, eu amo pudim, você não quer doce. Aí todo mundo fica tipo, que porra é isso? E assim, depois de algumas horas, todo mundo vai voltar para casa, porque já tá tarde, né? Só que o Rikudo acaba chamando a atenção da Rena, dizendo, espera um pouquinho, quando os outros estão indo embora. E ele acaba dando um presente para ela, dizendo, toma isso aqui para você, para agradecer tudo o que você fez por mim. Ela acaba ficando muito feliz por ter ganhado esse presente dele. Mas depois ele vai comer com seus amigos, onde eles estão no restaurante bebendo suco. Só que tem os caras que estavam zoando ele e tudo mais, eles acabam ignorando porque já tá acostumado, provavelmente. Só que uma garota ali acaba falando sobre um cara que deu um presente a ela, que foi um elástico de cabelo, que foi o que o Rikudo deu para a Rena. E ela começa a falar que foi muito horrível, feio. Isso faz o Rikudo ficar muito tremido, pensando que ele fez a mesma coisa. E ele pensa que a Rena tá falando, achando feia, sendo que ele sabe que ela tá amaldiçoada por causa do poder dele, né? Vai achar qualquer coisa que ele dá bonito, vai ser até um lixão. E aliás, Mizui, ela tá no meio da rua stalkeando o Rikudo, pra tentar entender se ele é um delinquente ou não. Eu não tô dizendo a você, se ele se esforçasse um pouquinho, pegava ela, se precisar dessa magia dele aí. Mas a razão que ela tá stalkeando é porque ela quer comprovar o seu ponto, se ele é o delinquente. Só que como ele tava se tremendo naquele momento, ela acredita que ele tava com medo daqueles caras que tava intimidando ele. Então ela fica meio aliviada, pensando que ele é um inocente e tudo mais. Enquanto as garotas, elas estão tendo um encontro entre elas, onde elas vão comprar roupas. A Rena não quer comprar roupa, porque ela não é do tipo de comprar roupa. Ela fica sempre com essa roupa que ela tá usando. Deve ser cebosa, hein? Só que todo mundo começa a falar dela, dizendo, o Rikudo não vai gostar de você só usando uma roupa só, você tem que ficar bonita para ele. Você quer deixar ele desapontado, é? Aí ela começa a chorar, pensando que o Rikudo ia ficar desapontado com ela por estar usando a mesma roupa toda hora. Eu acho que ela concorda de se trocar por uma roupa mais de boa. E é assim, isso, elas vão fazer compra num shopping. E parece que os caras estão intimidando mais ainda o Rikudo e os seus amigos, porque ele quer pegar a mesa, que eles pegaram a mesa porque os outros vão aparecer ali, sim, é um encontro em turma, que vai aparecer logo o resto depois. Só que como não demorando muito, eles entregam a mesa, porque eles não podem estar ocupando o lugar. Claro que isso só foi uma intimidação, porque os caras nem precisavam disso. Enquanto a garota fica mais aliviada ainda, porque o Rikudo tá sendo intimidado pelos valetões. Mas alguém acaba ligando para ela e ela acaba indo lá falar. E assim acaba chegando a turma do mal. Mano, elas chegaram tudo com esse look. Eu não sou muito de falar de moda, mas que look horrível!
comparar isso no brechó. E agora que eu tô vendo, que época se passa essa aqui? Os anos 80? Pelo menos a Rena, ela tá com uma roupa diferente comparada a antes, que é só usar a mesma roupa. O Rikudo acaba olhando a Rena vestido diferente e acaba achando atraente. E além disso, ele percebe que ela tá com um negócio de cabelo, que foi o que ele deu. Ele ficou muito feliz por ela estar usando aquilo. E aliás, essa também pergunta onde elas vão sentar. E eles falam, pegaram o nosso canto ali. E logo a menina ali chega intimidando eles. Eles ficam todos assustados com medo, dizendo, vamos embora agora. Tem um menino que até ia tirar satisfação, fazer um barraco. Só que acabou que ela viu o Rikudo e disse, nossa, que gostoso. Por causa da marca da maldição da cabeça dele. E isso tudo é Muse vendo tudo. Ela acaba ficando assustando, dizendo que ele é o líder da máfia já. É foda. Mas parece aqui que eles estão se juntando também para falar sobre a organização, para poder falar da Hiroshima, porque eles derrotaram a primeira turma, que foi com aquela turma da Ona, a Loli, e depois o líder das motos lá, que é isso, irritou bastante ele. E o Rikudo fica com muito medo, fala que vai pedir desculpa. O cara fala, não é pra pedir desculpa, não é coisa de gente fraca. Mas ele fala que vai. E todo mundo acaba concordando e ele sendo obrigado a concordar também, já que a namorada dele também concordou. E no fim, eles têm que resolver o problema com esse grupo de mafiosos moleques de 14 ou 16 anos. Mas consegue fazer isso, eu não sei. Só que eles não esperavam que todos eles estavam na frente da escola dele, falando que vieram ver o Rikudo. Só que o líder deles falaram que não era o Rikudo que ele queria, e sim a Rena, que era mais importante da história ali. Esse logo é explicado, que é do passado da Rena. Ela tinha destruído essa organização todinha, onde o líder, que é o Doji, que é o líder deles, ele ficou muito assustado. Foi a primeira vez que ele sentiu muito medo mesmo. E o Rikudo acaba se juntando com seus amigos em cima do prédio da escola, que é comum isso em anime, para poder se organizar, para poder pedir desculpa à organização que eles provocaram tanto. Só que alguém acaba chegando lá falando que a organização está ali na frente da escola, e eles acabam se assustado, onde o Rikudo corre lá para pedir desculpa. E quando chega lá, eles estão na sala de aula, e na verdade eles não estão ali para machucar ninguém, eles estão ali dizendo que se arrependem do que eles fizeram, e dizendo que quer se matricular e começar a estudar de verdade, não vai fazer mais o mal. Claro que isso aí tem segundas intenções, provavelmente tem, e bastante. O líder deles acaba cumprimentando a Rona, a Loli primeiro, e depois vai cumprimentar o próprio Rikudo. Mas isso, ele fica tremendo, porque ele está olhando a Rena, ele tem medo da Rena. Depois é eles que acabam se juntando lá no cima do prédio, quando não tem ninguém, acho que é reservado o canto para poder planejar planos. E ele fala o seu plano, que é a Rena que ele quer. Ele quer tentar fazer a Rena se juntar a esse grupo. Não só isso, que ele diz que tem muito medo dela, e ela seria perfeita para dominar a máfia. Claro que os poderes do Rikudo não funcionam bastante bem com eles, porque tem uma garota e outra garota também. Só que vamos falar da primeira garota que só fica encarando ele. Ele fica assustado, mas ele vê também que a sala tá muito tensa, então ele chama os amigos para ir pro banheiro. E eles falam que aquele grupo tá assustando todo mundo, também eles, mas eles dizem que vão dar uma olhada para ver o que vai acontecer. E o coronel também pergunta se a habilidade dele funcionou de alguma forma naquelas duas garotas que tem na sala de aula. Ele fala que a primeira não tá nem aí com ele não sabe nem o motivo, e a outra só fica encarando, então quer dizer que funcionou sim. Mas parece que o gordinho tem um interesse bem interessante na garotinha mais nova da gangue. O visto ele gosta. Mas o engraçado aqui mesmo é que quando ele sai do banheiro, os três, acaba aparecendo um carinha que é da organização também. E o poder dele acaba funcionando nesse carinha. E logo ele pega na mão dele falando que quer conhecer ele melhor e tudo mais, com uma conversa estranha a ele. Aí ele meio que quando não é dessas coisas, sai correndo com medo. E quando esse cara corre atrás dele, e o Rikudo fica todo desesperado que ele tenta subir pelas paredes. E o cara fala, não, eu posso explicar. E aí quando ele fica todo desesperado, ele fala, eu sou uma garota. E ele fica, você é uma garota? É sim, eu sou uma mulher. E ele fica duvidando. E depois a história é explicada, que ele trocou de lugar com a irmã dele, que não tem motivo, que não sei o motivo, eles não explicam o motivo disso. Pode ser que o irmão dela seja gay e queria ficar no lugar do irmão. A irmã, quer dizer, né? Que a irmã dele é boa em maquiagem, então consegue disfarçar qualquer uma de mulher e até mesmo ele de homem, por ser mestre da maquiagem. Ela até fala que não sabe porque ela tá sentindo esse sentimento por ele, mas diz que gosta dele. E até fala que até falou o segredo, que o único que sabe esse segredo é a própria organização. Fora a organização, ninguém mais sabe. Aliás, ela também fala que não é pra tocar na irmã dela, ou melhor, o irmão, porque mesmo ele sendo uma menina disfarçada, o irmão dela não gosta de ser tocado por homens. E se tocarem, ele vai agredir. E é o que mostra aqui nessa cena, ele agredindo um cara porque tocou nele. E quando o Rikudo não tá por perto, o Doji, ele fica perto da Rena, tentando conversar com ela. Por que eu tô vendo, a habilidade dele é manipulagem. Ele não é forte em força física, mas manipular as pessoas. E ele fala que tá com medo, porque ele não
consegue entrar na cabeça da Rena. Isso faz muito sentido, porque isso é coisa de psicopata. Psicopata tem medo daquilo que ele não entende, especialmente quando ele não consegue entrar na cabeça de uma pessoa, porque eles são extremamente manipuladores. E quando eles não conseguem entrar dentro de uma pessoa, pode haver medo. A única pista que ele conseguiu perceber aqui foi que ela gosta do Rikudo, já que sempre que ela vê o Rikudo, ela muda totalmente de personalidade. E ele disse que vai usar isso aí ao favor dele. Então tem coisa aí, E acaba chegando um dia do festival, que é algo comum nas escolas japonesas. E faz um grande evento, como aquele negócio de Halloween que eles também colocam. Só que todos querem fazer um negócio de rame, ou algo do tipo. Só que o Rikudo fica triste, porque ele não queria isso, ele queria teatro. Então a própria Rena percebe isso e conversa todo mundo a participar disso, embora ninguém quer. Mas no fim todo mundo é forçado a isso, e até mesmo os líderes Doji e a chefe, que é a Loli, querem isso. Assim, eles vão ter um festival teatral. E até aqui, já se passaram semanas que eles estão estudando de boa, sem fazer nada. Até o momento que o garoto que está disfarçado de garota vai falar com a sua irmã, dizendo: por que você está agindo como uma feminina? Por que você é para agir igual um masculino? Mas você está muito feminina nesses dias. Ela ainda tenta disfarçar, fingir que não sabe de nada, para tentar não chegar até o Rikudo, né? Mesmo assim, ela fica estranhando, porque ela tá muito próxima do Rikudo. Então, ela vai tirar satisfação com o Rikudo, tentar perguntar o que fez com a sua irmã. Ele fala que não fez nada, e até dá um pãozinho nos peitos dela, porque ele vê que é homem. Logo ela fala: ah, pegou nos meus peitos. Ele sabe que é homem, mas ele tem que disfarçar. Então ele pergunta: e por que tocou nos meus peitos? Ele fala que é porque ele adora tocar nos peitos das mulheres. E ela acaba dando um chute nele, e ela falou: eu não posso deixar esse cara perto da minha irmã. Mesmo assim, depois ele vai pra sala onde está a Rena, ele conversa um pouco com a Rena, e ele fala que precisa de uns livros para poder se basear como vai fazer o teatro. Ela disse que ia pegar os livros e saiu correndo sem nem sequer escutar ele. E nisso aparece aquela garota de vermelho que só fica reencarando ele. E ela disse que foi conversar com ele, que já tem um tempo que eles não se conversam e nem sequer se falaram. Aí ele a cumprimenta, fala o seu nome e tudo mais. E ela fala que gosta de homens fortes, poderosos, que é o interesse dela. Ele já entendeu que ela tá afim dele, mas assim, a questão é que esse poder dele faz as mulheres terem a ilusão daquele tipo de homem que ela gosta. E como ela quer homem forte, ela tem a visão que ele é o mais forte da escola, o mais poderoso. Sim, cada mulher tem uma visão. Por isso que aquela motoqueira via o Rikudo como um príncipe. Foi bem interessante como eu fiz, bem interessante explicando como funciona esses poderes do Rikudo. A mulher consegue ver aquilo que o interessa a ela. E ela acaba dando uma carta de amor, parece. O Rikudo se escolhe porque ele é um covarde, ele ia aceitar essa carta porque ele não consegue dizer não pra uma garota. Mas acaba aparecendo a Rena no momento, atrapalhando o encontro. E sem muita escolha, ela meio que disfarça e diz: ah, depois outra hora nós conversa. E ela vai embora. E as duas se passam, a Rena já encara-se com maldade. Ela tá na minha maldade. E ela vai embora. Só que ela rasga a cartinha, e aquela cartinha não era uma cartinha de amor comum. Era também uma cartinha de desafio. Por isso que ela gosta de homem forte. Ela sai na porrada com os homens fortes. Mas que ela ama o Rikudo, ela vai meter porrada nele. No outro dia, quando o Rikudo tá arrumando as coisas, ele diz que vai pegar as coisas na rua. E quando chega na rua, ele é secado por um monte de garota motoqueira. Logo ele se assusta, mas não é nem por razão de apanhar, é a razão que as garotas deram em cima dele. Sincero, essa cena aqui me lembra uma coisa pesada. Mas acaba aparecendo a Lily, falando que é todas pra sequetar. Ela acaba encarando o protagonista, mas parece que ela não tem interesse, mostrando que ela não é mal, e sim bondade. E depois ela fala as regras da turma, que a regra da turma é simples, é que todas elas não fazem mal. É pior que elas respeitam o trânsito, tudo mais, e faz aquele negócio de chá. Parece mais um clube de meninas. Isso não aceita homens, também tem essa. Mas aparece a Rena quando ela vai lá olhar o protagonista. Só que as meninas olham e a Lily fica muito feliz pelo que vê. Acaba abraçando, pensando que ia meter porrada nela. Só que não, é um abraço mesmo. E ela chama pra sair. Onde eles conversam sobre o seu passado. E sim, o passado delas era ruim. Elas são boas agora, mas no passado elas atacavam os caras, machucavam e tudo mais. Era tipo qualquer gangue do tipo. Só que a passado do tempo elas começaram a evoluir mentalmente e ficaram mais como um clube de mulheres, fazendo coisas como ajudar velhos e essas coisas todas. Ah, e aliás, também foi por causa dessas garotas que ela massacrou o Shima. Porque se eu não me engano, a organização tinha machucado uma das garotas e ela ficou com raiva por essa razão. E ela foi lá e massacrou todos os caras lá porque machucou uma das amigas dela. Só que depois ela largou a organização das garotas e foi embora. E as meninas provavelmente mudaram depois daí. E depois disso, elas só foram embora e acabou. Aí vem a cena do Rikudo
pintando o quadro ali pra poder fazer a pintura. A garota da maquiagem, já que ela é muito boa em maquiagem, ela é muito boa também pintando. E ela é muito boa mesmo. E os dois acabam conversando. Na hora ela só fica falando sobre o seu sentimento, que ela nunca falou isso pra ninguém. Outra coisa que ela fala, que ela sempre quis ir pra escola, mas nunca teve a chance por causa da organização, que nunca deixou, especialmente seu irmão. Aí ela meio que largou as escolas. Só que ele fala que partir daqui vai ajudar ele a ter o maior momento da sua escola. E isso deixa ele muito feliz, dizendo que ele ia falar que ama o Rikudo. Só que parece os amigos dele atrapalhando. Só que como ela não é igual a Rena, não fica com raiva. Eles conversam tudo de boa. Só que os caras começam a tirar a roupa do nada, dizendo, vamos mostrar nossos bíceps aqui. Mostra o gordo ali, o cara que é só o osso. E também mostra o Inuma. Aliás, que físico top o cara tem, hein? E eles queriam tirar a roupa tanto do Rikudo e da menina que tá disfarçada de homem. Só que o Rikudo não deixou, dizendo que isso aí incomoda e tudo mais, e acabou respeitando. Isso deixou ela mais apaixonada ainda. Tanto que ela acaba escrevendo um coração na mão dela com batom. É um gross. E ele vê aquilo e fala, nossa, essa menina me ama mesmo. No outro dia, eles vão arrumar a quadra pra fazer o seu peça teatral. Só que quando todo mundo tá se reunindo, bebendo suco de laranja pra relaxar, o cara pega lá com uma foto mostrando o líder Toji, o líder da organização. Onde ele fica totalmente surpreso e falando, nossa, agora eu vou mostrar minha verdadeira face. Onde ele acaba jogando a latinha no chão, todo mundo fica espantado por causa de uma latinha no chão. Só que na verdade ele só tava fazendo uma cara mostrando a sua verdadeira realidade de natureza, de manipulador e psicopata. Os olhos dele até fica vermelho. Passa por Rikudo falando que não existe paz nesse mundo. E acaba pegando e indo embora. Onde eles acabam se unindo em cima do teto, onde eles falam que ele pega a maquita do Rikudo. Tô zoando. Na verdade eles mostram a foto, que é aquela foto lá que ele ficou totalmente feliz. E era uma foto do Rikudo com a gangue das motoqueiras. Onde ele diz que agora tem como planejar para roubar a maquinha dele. É para acabar com o Rikudo e a Rena. E agora das maquiagens ia até se opor, mas ela acabou sendo estrangulada pelo próprio Lid. Embora o irmão dela fala que ela vai punir direito ela e não é pra fazer isso. Tô defender. No outro dia, quando ele chega da escola, acontece uma coisa muito ruim, onde algumas pessoas acabaram machucadas, dizendo que foi as garotas na motoca. O Rikudo fala que é mentira, que isso não é verdade. Todo mundo, você tá defendendo uma garota que machucou nossos alunos. Não só isso, como aquela da maquiagem acaba aparecendo toda machucada, dizendo que foi as garotas da motoca. E todo mundo quer se juntar pra pegar elas, só que o Rikudo é contra isso. E assim meio que ele sai depois afastado e todo mundo começa a odiar o Rikudo por causa disso, porque ele deixou todo mundo de lado, porque não quer defender a escola. E aí pro banheiro sozinho, que nem seus amigos foi, por causa do ódio que o Rikudo tá sofrendo. Só que quando ele sai, quem tá falando, que eu fiquei até surpreso, foi o Lyumo. O amigo dele ficou ao lado dele. E como ele ficou ao lado dele? Ficou muito amigo mesmo. E aí ele fala que acredita mais nele que aqueles caras lá da organização, porque ele sabe que aqueles caras ali são manipuladores e finos. E assim os dois acabam entrando no banheiro pra planejar como eles vão deter aqueles caras. Mas tem que descobrir qual é o objetivo deles. E assim eles acabam falando que é a Rena que é o objetivo deles. E sai correndo pra tentar chegar até a Rena. Só que nesse momento a Rena já tava conversando com o líder deles, o Doji. O Doji tava tentando entrar na cabeça dela, falando que o Rikudo tava sofrendo por causa dela, que a culpa é dela, que ele estava se metendo em perigo. Só que ela fica puta, que quase ia quebrando a parede com ele se defendendo. Não sei como ele não quebrou umas costelas aí. Medo, falando um monte de frases que o Rikudo vai sofrer, que ela tem que se empatar com o Rikudo. No momento não funciona, mas depois de um certo momento que ele fala uma frase, como o Rikudo deve sentir, ela começou a desabar. Na hora ela realmente começou a pensar. E assim meio que ela acabou se juntando à gangue. E quando chega lá, eu não sei como eles não viram a parede quebrada, porque não teve nenhuma parede quebrada. Eles acabam vendo pela janela onde estava o líder, dizendo que agora a Rena é na turma dele. E ele deve ver a vida dele feliz. Se caso ele descer, ele vai conhecer o verdadeiro inferno. E por fim, o episódio acaba aqui. E eu vou acabar o vídeo aqui, porque o vídeo também tá ficando grande. E eu quero fazer outras partes com esse anime ainda. Então, se vocês gostaram, dê aquele like, comente e diz que você quer a parte final, porque na próxima vai ser a parte final. Comentem bastante aqui.